Então, agora que nós vimos, né, o que não fazer em um gráfico, né, o primeiro gráfico recomendado aqui, que é onde selecionou muita informação, né, um bom exemplo do que não fazer, né. Vimos a formatação de um gráfico de colunas de forma profissional, né, tem os rótulos de dados bem formatados, os nomes aqui dos vendedores na categoria no eixo X, o título do gráfico, muito bem. Fizemos um gráfico de barras também, onde eu comentei que eu uso principalmente para gerar ranking de vendedores, ranking de loja, ranking de produtos, legal? Vamos ver como que a gente trabalha com nossos gráficos de linhas. Falou em gráficos de linhas, necessariamente aqui eu utilizo tendo uma análise de dados na linha do tempo. Né? Que isso significa? O que significa isso? Vou selecionar aqui ó, a primeira linha do vendedor, que é o José Silva, os valores dele de janeiro a junho. Então eu tenho dados na linha do tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vou lá na guia inserir, vou em gráficos de linhas e vou selecionar aqui dentre as possibilidades este quarto gráfico aqui que tem linhas com marcadores. Olha só como que já tem aqui um bom gráfico formatado. Vou trazer daqui para baixo e vamos trabalhar com ele aqui. Então, neste caso aqui, as vendas, né, é do primeiro, referente ao primeiro semestre do vendedor José Silva. Ó, vendas, faturamentos, as vendas do primeiro semestre de um determinado ano do vendedor José Silva. Então, o que eu vou fazer é formatar esse título, dando um duplo clique ali no título, e vou colocar aqui, ó, vendas, primeiro semestre, José Silva, né? É do José Silva que nós estamos avaliando. Num painel de gestão que teria uma dinâmica melhor, né? Eu poderia, de repente, clicar em algum campo escolhendo qual vendedor, qual semestre, né? O ano que eu quero avaliar, e automaticamente no painel de gestão esse gráfico mudaria. Mas nesse momento, nessa aula, é só para a gente ver como deixar os nossos gráficos profissionais, né? Legal. Tem o título aqui, como eu venho falando, né? Repetindo aqui exaustivamente que é importante ter um título gráfico. No painel de gestão eu trabalho esse título de uma outra forma, não trabalho ele aqui dentro, né? Então fica ligado que mais para frente eu vou fazer um vídeo somente de como criar um painel de gestão no Excel, um famoso dashboard, legal? Com muita dinâmica ali. Ótimo. Nesse caso aqui, vou clicar nas linhas de fundo aqui, vou remover também os valores aqui na lateral, já deixei bem mais limpo aqui, né, a área do gráfico. Como você sabe, nós temos que, se não sabe, ficar sabendo agora, né, por isso que você está aqui no vídeo. Vamos lá colocar rótulos de dados para incluir os valores. Não posso deixar, né, de colocar os valores aqui, né, não tem no eixo Y, mas eu coloquei aqui em cada mês, né? Então eu vou formatar esses valores, botão direito em cima, formatar rótulos de dados, vai abrir à direita o painel de formatação. Eu vou clicar em números aqui embaixo, como a gente viu, se percebe que é a mesma funcionalidade, independente do gráfico aqui, ó, eu venho em números, formato como moeda, coloco aqui zero de casas decimais. Nesse caso aqui, importante para mim não são as casas decimais. Vou formatar. Muito bem, já formatei o número. Vou aproveitar e formatar a categoria do eixo X aqui. Colocar azulzinho escuro também, colocar em negrito. Muito bem, já está bem melhor, bem mais limpo, né? Dá para saber que são vendas do primeiro semestre, em determinado ano, do José Silva. A gente não determinou aqui qual que é o ano, né? Estávamos falando aí de 2023. Muito bem, as vendas de José Silva no primeiro semestre começou aqui, terminou um pouquinho mais alta. Tem uma linha de tendência que eu gosto muito de colocar, de incluir nesse gráfico. Vem no botãozinho mais aqui do lado, ó, linha de tendência, e ele vai inserir aqui. Essa linha de tendência vai mostrar, pô, nesse semestre aqui, a tendência do José Silva, ele terminou, né, numa leve queda. Começou um pouquinho para cima, teve uma leve queda no faturamento, embora ele tenha terminado junho
com o seu maior faturamento. Percebe que os elementos gráficos trazem mais, enriquecem ainda mais a nossa análise? Poderia olhar aqui, ele começou com 80 mil quase, terminou em 85 mil, está indo muito bem. A tendência avaliada aqui por essa linha, ele terminou numa leve queda, e se tudo continuar, se essa tendência confirmar, ele começa aí o semestre faturando um pouquinho menos ali. Legal? Boa! Outra coisa que eu gosto de usar são as formatações. Eu clico, em cada elemento e formato. Cliquei na linha, vou clicar com o botão direito em cima dessa linha, formatar séries de dados, para abrir aqui no painel à direita novamente. Vou vir aqui no baldinho de tinta. Você percebe que no baldinho de tinta dá para formatar a linha e o marcador. Vou colocar a linha, a cor da linha aqui, só para combinar com os demais, um azul mais escuro. Depois eu vou vir aqui no marcador, escolher o marcador. Deixa eu ver aqui onde que vou abrir um pouquinho mais aqui para a gente visualizar. Vou colocar a cor da borda e a cor do preenchimento. A cor do preenchimento, essa corzinha de fundo do marcador, vou colocar branco. E a borda dele eu vou colocar um azul bem escuro também, ó. Só para a gente perceber que dá para ir formatando cada parte aqui do nosso gráfico. Essa borda também, na questão da largura dela, que dá 0,75, eu vou aumentar aqui para 2, né? Olha lá como que vai ficando, 2,25. Legal, ó, já dá um aspecto diferente aqui, né? Um gráfico bem mais limpo, consigo observar a tendência. Essa linha aqui também, só para dar um exemplo, eu poderia clicar nela e formatar também. Colocar, por exemplo, uma linha mais vermelha, cinza, né? Legal, pode dar um outro aspecto aqui para ela. Legal? Fica a seu critério, só para a gente ver as possibilidades aqui. Outra coisa que eu gosto de inserir nesse tipo de gráfico, vai ter aqui, ó, eu seleciono, eu clico na orelhinha do gráfico, vai abrir aqui em cima, ó, design do gráfico, ok? Uma guia específica quando eu clico no gráfico. Quando eu clico numa célula, não tem um gráfico selecionado, não aparece aqui em cima design do gráfico. Então eu seleciono o gráfico que eu quero formatar. Na guia design do gráfico, eu tenho aqui a primeira opção também, adicionar elemento de gráfico. Eu gosto de inserir no gráfico de linha essas linhas de projeção aqui, ó. Então, ó, design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, linhas aqui embaixo, linhas de projeção. Olha só, eu gosto bastante dessas linhas aqui. Clico nelas, dá para formatar também, escolher o tipo de traço, ó. Na direita aqui o painel, pode ser pontilhado, tracejado. Vou aumentar aqui um pouquinho da transparência também, ó. Vou arrastar lá para 60, 50, mais ou menos, ó. Legal? Então dá para fazer várias coisas aqui na formatação de cada elemento. Só para deixar bem diferente aqui, uma linha de tendência ali, mostrando para nós que o José, nesse caso, primeiro semestre desse ano, o faturamento dele terminou numa leve queda aqui, né? Muito bem, mais um gráfico aqui para o nosso arsenal, um gráfico profissional formatado, né, de forma profissional, de uma visualização mais clean, mais limpa, né, menos informações eu consigo ali avaliar as vendas. Num painel de gestão e um dashboard, nós teríamos a segmentação de dados por ano, por loja, por vendedor, poderia clicar ali por produto e avaliar de acordo com a segmentação que eu preciso. Esse é o nosso próximo passo, por isso que nós estamos aqui aprendendo como formatar gráficos profissionais. Vou clicar aqui numa célula em branco, vou selecionar aqui, ó, novamente a minha coluna de vendedor, Ctrl apertado, vou selecionar aqui total de vendas, guia inserir e vou conhecer mais um tipo de gráfico, que é o gráfico de pizza. Pizza 2D, nada de 3D, não sou fã do gráfico 3D. Para mim ele distorce aí pode distorcer, induzir aí uma análise errada aí dos dados, né? Então, vou colocar o nosso gráfico de pizza aqui, selecionado.
eu gosto de colocar nesse gráfico de pizza o percentual de margem de contribuição, né? Eu poderia colocar aqui, ó, percentual, margem de contribuição por vendedor. Quero saber, quais são os vendedores que mais contribuem aqui para o resultado da empresa, para o faturamento da empresa, né? Então, bora lá. Olha só, nesse gráfico de pizza eu uso poucas categorias, né? Poucas fatias, aqui no máximo 7 fatias, né? Pouca informação e geralmente com boa distinção no tamanho das fatias, né? Então, olha só, margem de contribuição, vou clicar no maisinho aqui, deixa eu trazer um pouquinho para cá, opa. Botão mais, vou inserir rótulo de dados, vou clicar nos rótulos de dados, botão direito do mouse, formatar rótulos de dados, vou vir aqui, ó, e selecionar porcentagem, ó, ele vai incluir o valor e a porcentagem, e aí eu tiro o valor aqui, deixo só porcentagem. Vou formatar número aqui embaixo, vou colocar porcentagem e uma casa decimal. Uma casa decimal, vou formatar esse valor com fonte branca, colocar negrito. Olha lá, já temos um bom gráfico aqui de pizza mostrando o percentual de contribuição de cada vendedor, né? O José Silva, o Michael, quanto cada um está contribuindo para o resultado da empresa no geral. O José Silva contribuindo 18,2%, enquanto o Luiz está contribuindo um pouco menos, né? Legal? Uma outra coisa que eu gosto de fazer no gráfico de pizza, eu seleciono, clico aqui em cima das fatias, também coloridas, né? Eu gosto de usar dessa forma. Clico na fatia, venho aqui, ó, design do gráfico, essa guia que a gente viu agora há pouco. Vou em formatar, na verdade. Vamos ver se eu acho. Opa, perdão, é aqui mesmo em design do gráfico. Não tinha aberto aqui, não tinha visto. Design do gráfico, alterar cores, e eu gosto de usar monocromático. Ó. Na guia design, clico nas fatias, vem em design do gráfico, alterar cores, monocromático aqui. Ó. Gosto de fazer isso. Maior valor fica mais escuro e dá essa distinção também, além do tamanho da fatia da pizza, distinção pelas cores. Quanto mais escuro, maior é o valor aí de contribuição do vendedor. Legal? Muito bem, mais um tipo de gráfico aqui para gente. Salva o seu arquivo aí, né? Vou fazer o seguinte, ó, só para trazer mais um tipo de gráfico que é muito utilizado. Ctrl C com esse gráfico selecionado, gráfico de pizza selecionado, Ctrl C, copio ele. Vou clicar na célula em branco aqui embaixo, Ctrl V. E temos mais um gráfico, uma cópia aqui, né? Só para a gente ver como é possível rapidamente. Formatei esse gráfico, não gostei desse gráfico, quero alterar ele. Eu seleciono ele aqui, botão direito do mouse em cima da orelhinha do gráfico. Vou vir aqui nessa opção, ó, alterar tipo de gráfico, e posso escolher qualquer outro tipo aqui. Eu vou escolher esse aqui, ó, Donut, a famosa rosca, né? Cliquei aqui, apertei OK, ele já transforma para mim num gráfico de rosca. Legal? Gosto também ainda mais, né, do que o gráfico de pizza. Acho que fica bem legal, bem mais clean aqui, né? Beleza? Eu gosto de selecionar as fatias da rosca aqui também. E vou ver, ó, botão direito, deixa eu ver onde que tá essa opção. Aqui, ó, nesse ícone de gráfico aqui, ó, as fatias do donuts da rosquinha, né, selecionado. Venho aqui, ó, nessa opção e vou diminuir um pouco ou aumentar, tá joia? Caso você queira aqui, eu vou aumentar um pouquinho, deixar lá por volta de 60. Ele aumenta aqui, né, o que ele chama de orifício aqui do donut, né? Aumentou um pouquinho, as fatias ficaram um pouquinho mais finas. Vou vir aqui também, né, em preenchimento no balde de tinta. Ao invés de preenchimento, vou vir em borda e vou colocar aqui uma borda de cor um cinzinha aqui, claro, só para dar um preenchimento lá diferente. Ó. Legal? Espero que você tenha curtido. Deixa um feedback aqui para eu saber se
eu estou contribuindo aí para a sua formação, para o seu conhecimento, legal? Qualquer coisa me chama aqui nos comentários, deixa o seu like, né? O famoso like para saber, para obter um feedback também. Esse será o meu feedback aqui, para ver se estou indo aí pelo lado correto, pelo caminho certo aí, na questão de contribuir para a sua formação, ok? Eu não sei qual é a fase da sua carreira que você está vivenciando, mas tenho contribuído muito nos meus treinamentos online e presencial, tanto para jovens que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que já estão atuando no mercado e quer dar um up na carreira, né, utilizando aqui conceitos, técnicas do Excel, de Power BI para análise de dados, legal? De repente você está buscando, né, uma promoção também dentro da mesma empresa. Eu acredito que estou contribuindo muito aqui para a evolução de sua carreira, certo? Para isso, precisa, né? Pego no pé dos meus alunos, precisa praticar um pouco por dia, todo dia, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!